As ferrovias têm sido a força vital da Rússia por décadas. Desde a era czarista até a União Soviética e depois até a atual Federação Russa, essas linhas foram a espinha dorsal logística mais crítica do país. Para o exército russo, as ferrovias não eram apenas um meio de transporte, mas sim a rede nervosa invisível da guerra. Tudo, desde tanques até artilharia, munição até soldados, chegava às linhas de frente por meio desses trilhos. No entanto, essa vantagem estratégica agora se tornou uma fraqueza para a Rússia. Esses trilhos, que antes carregavam o fardo do Império, agora são alvos de sabotagem ucraniana. O elo mais destrutivo nessa cadeia de sabotagem atingiu a região de Leningrado. Às 2h30 da manhã do dia 14 de setembro, uma grande explosão ocorreu na passagem Stroganovo-Mishkinskaya. Esta explosão não apenas quebrou os trilhos, mas também descarrilou o trem de carga que passava por eles. A locomotiva virou e 15 vagões-tanque de combustível pegaram fogo. A noite escura de Leningrado, de repente, virou dia. Vídeos feitos por moradores locais mostraram chamas subindo metros no céu, espalhando-se como uma cortina laranja, e o som das explosões podia ser ouvido a quilômetros de distância. O incêndio era tão grande que as equipes de bombeiros tiveram que lutar por horas para controlar as chamas. À medida que imagens compartilhadas nas redes sociais circulavam pela Rússia, analistas de logística militar chegaram à mesma conclusão. Este ataque não foi apenas sabotagem, foi um golpe direto na cadeia de abastecimento de combustível rumo às linhas de frente. No entanto, o governador regional de Leningrado afirmou em sua declaração inicial que os vagões-tanque estavam vazios. Fontes de inteligência ucranianas, no entanto, argumentaram o contrário. A magnitude das explosões, o calor e o incêndio prolongado indicavam que os vagões estavam cheios. Essas declarações conflitantes por si só revelaram o quanto o ataque causou desconforto em Moscou. Outro fator que desencadeou esse desconforto foi a falta de uma explicação oficial de como a operação foi realizada. No entanto, os dados disponíveis e a análise de especialistas apontam para 3 cenários críticos. O primeiro e mais assustador cenário é que uma pequena unidade de forças especiais ucranianas de elite infiltrou-se no território russo por centenas de quilômetros e plantou explosivos no alvo. Se for verdade, esta operação não seria apenas sabotagem, mas prova de uma grande fraqueza na segurança da fronteira da Rússia e em sua rede de inteligência interna. O segundo cenário envolve um veículo aéreo não tripulado de longo alcance sendo direcionado para coordenadas GPS predeterminadas e realizando um mergulho kamikaze em um entroncamento ou segmento crítico de ponte. Tal operação demonstraria que a Ucrânia agora possui a capacidade tecnológica para ameaçar até mesmo as profundezas mais estratégicas da Rússia. O terceiro e mais perturbador cenário é a possibilidade de que este sabotagem tenha sido realizado por grupos partidários dentro da Rússia, coordenados pela inteligência ucraniana. Se for assim, isto não é apenas uma guerra entre dois países, mas também significa um crescente conflito interno entre o regime do Kremlin e seus próprios cidadãos. Este é talvez o pior pesadelo de Putin, o inimigo estando dentro das próprias terras que ele acredita estarem sob seu controle. Qualquer que seja o cenário correto, um fato permanece inalterado. Naquela noite, não apenas um trem descarrilou na linha Moscou-São Petersburgo, mas também a narrativa do Kremlin de uma pátria segura descarrilou. Além disso, uma série de eventos que minam essa narrativa vem se desenrolando há semanas. Na noite de 13 de setembro, a espinha dorsal estratégica da Rússia, sua rede ferroviária, foi virtualmente paralisada. O tráfego ferroviário federal quase parou, especialmente na linha Orel-Kursk. Os eventos entre Maloarkhangelsk e Glazunovka foram o gatilho para esse colapso. Segundo fontes oficiais, trabalhadores ferroviários descobriram um dispositivo de mina suspeito ao longo dessa rota. Uma equipe de engenharia afiliada à Guarda Nacional foi então enviada ao local. Infelizmente, no entanto, uma grande explosão ocorreu durante uma operação de desminagem que não saiu como planejado. 2 seguranças foram mortos e outro perdeu ambas as pernas. Naquela mesma noite, as ferrovias russas foram forçadas a desviar muitos trens de carga de suas rotas. Foi relatado que mais de 15 trens em ambas as direções foram atrasados ou redirecionados. O governador regional de Orel, Andrei Klishkov, foi forçado a reconhecer as interrupções. No entanto, para se alinhar com o Kremlin, ele evitou cuidadosamente usar a palavra sabotagem. Enquanto isso, as redes sociais foram inundadas com imagens do incêndio. Vídeos mostrando as chamas transformando a noite em dia revelaram não apenas a gravidade do incidente, mas também que o povo russo estava começando a se manifestar cada vez mais contra tais eventos. Mas talvez ainda mais preocupante seja que esses atos de sabotagem não estão apenas danificando as linhas de suprimento atrás das linhas de frente. O verdadeiro perigo é que isso mostra que a guerra deve ser travada não apenas contra um inimigo externo,
mas também contra uma revolta interna. Um dos exemplos mais marcantes dessa situação ocorreu na República de Karachay-Cherkess, parte da Federação Russa. A rede de resistência pró-ucraniana, a TESH, anunciou que atacou um armário de retransmissão na ferrovia no Cáucaso do Norte e desativaram completamente o sistema de sinalização. Os partisans afirmaram que essa linha era usada especificamente para transferir munições e veículos de instalações industriais no Cáucaso do Norte para a região de Rostov. Os efeitos desses 3 ataques de sabotagem não se limitaram a explodir alguns trilhos. As consequências militares começaram a ser sentidas em uma reação em cadeia. São Petersburgo é um dos maiores polos industriais militares da Rússia. Muitas tecnologias avançadas são produzidas aqui, desde sistemas de guerra eletrônica até óptica de radar, mísseis guiados de precisão até sistemas de comando e controle. A primeira parada para esses produtos chegarem às linhas de frente é geralmente nos centros de logística militar em Moscou. O bloqueio da linha São Petersburgo-Moscou significou que essas cargas valiosas tiveram que ser redirecionadas ou suspensas. Rotas alternativas eram mais longas e arriscadas. Os atrasos poderiam durar semanas. Peças de reposição para sistemas de defesa eletrónica usados contra HIMARS, Storm Shadow e outros ataques de longo alcance na linha de frente foram diretamente afetadas por este atraso. Isso criou o risco de quebrar a resistência na frente. No entanto, a carga transportada por esta rota não era apenas militar. A linha vital econômica também seguia pelos mesmos trilhos. Este corredor serve como a principal artéria de carga para os principais portos bálticos como São Petersburgo e Ust-Luga. Petróleo, carvão, fertilizantes, metal e inúmeros outros materiais brutos passam por esses trilhos para chegar aos portos. A paralisação do tráfego após a explosão significou que os cronogramas de carregamento foram interrompidos. Os navios tiveram que esperar mais tempo no porto e as penalidades de sobreestadia entraram em vigor. As fábricas que aguardavam matérias-primas desaceleraram a produção. As entregas foram atrasadas e os influxos de moeda estrangeira foram interrompidos. Em outras palavras, o trem que saiu dos trilhos reverberou não apenas em Leningrado, mas também na Bolsa de Valores de Moscou, nos campos de fábricas de Rostov e até em contratos de exportação que se estendiam até a China. Mas a ruptura mais profunda ocorreu no âmbito psicológico. Durante anos, o Kremlin vinha dizendo ao público que a guerra estava sendo travada apenas dentro das fronteiras da Ucrânia e que Moscou e São Petersburgo estavam seguras. Mas na noite de 14 de setembro, essa narrativa desmoronou. A guerra não estava mais apenas em Donetsk, Kupiansk ou Melitopol. Tornou-se uma ameaça sentida nos subúrbios, na estação, no quintal. Em vez da linguagem fria dos noticiários de televisão, as pessoas falavam sobre o calor do fogo visto da janela. Um sentimento de que nenhum lugar é seguro começou a se espalhar. Isso não era apenas medo, mas também uma crise de confiança. As fraquezas do aparato de segurança do Estado levantaram questões sobre como uma linha estratégica tão importante não poderia ser protegida. Essa pressão deu à Rosgvardia e ao FSB uma nova tarefa: deixar a frente e proteger as linhas traseiras. Dezenas de milhares de pessoal foram designados para proteger milhares de quilómetros de rede ferroviária. Algumas unidades que deveriam estar lutando na fronteira estavam agora estacionadas entre Petersburgo e Moscou. Isso significava que o Kremlin foi agora forçado a retirar suas forças da linha de frente para evitar que a guerra se espalhasse. Em outras palavras, o impacto da sabotagem não foi meramente técnico. Foi uma convulsão estrutural que até reverteu prioridades estratégicas. Belgorod não é apenas uma cidade fronteiriça para a Rússia. É um dos centros nervosos do corredor de guerra que se estende até as frentes de Kharkiv e Sumy, no nordeste da Ucrânia. Olhando para o mapa, a linha ferroviária que se estende ao sul de Moscou se alarga em Belgorod, onde se torna um importante ponto de partida para combustível, munição, tanques e pessoal. Quase todos os planos ofensivos da Rússia na frente norte dependem deste eixo logístico, porque a guerra agora é ganha ou perdida não apenas nas linhas de frente, mas também no caminho para a frente. É por isso que a inteligência ucraniana e as forças especiais desenvolveram uma estratégia abrangente de sabotagem contra esta linha. A unidade GUR da Ucrânia, em coordenação com grupos partidários locais, identificou os elos mais fracos na ferrovia Moscou-Belgorod. Passagens não monitoradas, pontes, pontos de troca e caixas de sinalização tornaram-se todos alvos potenciais. Esses pontos eram vitais como as terminações nervosas de um organismo vivo, e quando cortados, não apenas o trem parava, mas um exército inteiro ficava paralisado. Esses atos de sabotagem tinham um impacto imediato, mas suas consequências podiam durar semanas. Por exemplo, um único dispositivo explosivo colocado nos trilhos poderia imobilizar um comboio militar composto por quilômetros de veículos blindados, artilharia, tanques T-70 e 2 caminhões-tanque de combustível. Esses comboios não apenas parariam, mas se tornariam alvos expostos para o inimigo.
Alvos fixos, identificados por imagens de satélite, eram agora pontos de ataque inevitáveis para mísseis HIMARS e drones FPV. Cada interrupção na linha de trem forçou o exército russo a usar as estradas, tornando essas novas rotas ainda mais frágeis, longas e mortais. Quando o golpe simbólico em Leningrado, a paralisia militar em Belgorod e o fogo insurrecional interno no Cáucaso são reunidos, o gênio da Ucrânia e a armadilha estratégica em que a Rússia caiu tornam-se claros. Este é um dos exemplos mais brilhantes da guerra assimétrica moderna, apelidado de a Guerra dos Caminhos de Ferro. A Ucrânia conseguiu transformar a maior força de seu inimigo, seu vasto território e a enorme rede ferroviária que o conecta em sua maior fraqueza, apesar de enfrentar um adversário com poder militar e econômico muitas vezes superior ao seu. A beleza dessa estratégia está em alcançar o máximo impacto com ações de baixo custo. Alguns quilogramas de explosivos ou uma equipe de sabotagem bem treinada de apenas algumas pessoas podem interromper bilhões de dólares em comércio, paralisar logisticamente um grupo inteiro do exército e devastar a psique de uma nação. Esta é uma guerra de atrito na qual a Ucrânia, com seus recursos limitados, está impondo um custo desproporcionalmente alto à Rússia. Mais importante ainda, essa estratégia está colocando o Estado-Maior russo em um dilema insolúvel. Eles enfrentam uma escolha terrível. Vão usar suas melhores tropas e pessoal de segurança para proteger as dezenas de milhares de quilômetros de linhas ferroviárias que se estendem da Sibéria ao Cáucaso, ou enviarão essas tropas para a Ucrânia, onde são desesperadamente necessárias para conter o sangramento nas linhas de frente. O custo de qualquer uma das opções é pesado. Cada soldado designado para proteger uma ponte é um soldado que não pode defender uma trincheira em Donbass. Esta é uma armadilha estratégica perfeita que drena recursos, dá à Ucrânia total iniciativa e deixa o comando russo constantemente reativo e defensivo. Esta guerra ferroviária também funciona em perfeita sinergia com os ataques da Ucrânia à infraestrutura energética da Rússia. Como resultado, as explosões reverberando ao longo das artérias de aço da Rússia não estão apenas descarrilando trens, mas também descarrilando a estratégia de guerra do Kremlin e o mito de Putin de uma Rússia estável e poderosa. A profundidade geográfica da Rússia, vista como sua maior força, e a rede ferroviária que abrange essa profundidade, tornaram-se sua maior vulnerabilidade diante da estratégia ousada e inteligente da Ucrânia. A guerra não é mais apenas uma operação militar especial ocorrendo nas distantes planícies da Ucrânia. Ela se transformou em uma série de bombas relógio que podem explodir em qualquer lugar a qualquer momento, de Moscou ao Cáucaso, no próprio coração e veias da Rússia. Esses ataques demonstram que a Ucrânia possui não apenas a vontade de sobreviver, mas também a inteligência e a audácia necessárias para vencer a guerra. Cada explosão nos trilhos significa uma unidade russa a menos na linha de frente disparando balas, consumindo combustível e perdendo um pouco mais de fé na vitória. Parece que o destino desta guerra será decidido não apenas sob os trilhos dos tanques, mas também ao longo dessas ferrovias de aço que se estendem pelos vastos territórios da Rússia, e os sons rangentes nesses trilhos podem ser o prenúncio do colapso de um império. Obrigado por assistir.